Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao meu canal, meu projeto Logística 24 Horas, em que você vai encontrar aulas, materiais, destrinchamento, né? Sei nem se essa palavra existe, de artigos científicos, de capítulos da minha tese. Então, bom, espero que o conteúdo esteja ajudando vocês. Então, bom, pessoal, infelizmente, né, a gente está tendo mais um conflito armado de proporções grandes aí tomando conta do mundo. Então, você já tem uma série de canais e de especialistas analisando a questão geopolítica, as implicações, né? Isso tudo está longe de ser minha expertise. No máximo, eu consigo dar minha opinião numa mesa de bar, né? Então, para eu gravar um vídeo aqui, eu tenho que ser um pouco mais responsável. E eu creio que eu posso agregar um pouco dando alguns pitacos na parte logística, né? Então eu separei aqui três notícias para a gente comentar, que são bastante importantes e talvez estejam fugindo um pouco do principal noticiário, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui da questão logística. Para a parte geopolítica, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição, inclusive recomendo muito os estudos e as inserções que ele tem feito na Globo News, no Valor Econômico, do professor Rodrigo Ayup, que inclusive é um amigo pessoal meu, mas ele é muito especialista nessa questão de Oriente Médio, provavelmente um dos maiores do Brasil e deve estar entre os maiores do mundo também. E ele tem sempre sido solicitado, né, por esses veículos importantes para comentar sobre as questões geopolíticas, então eu vou me manter aqui um pouco sobre a logística. Então, pessoal, primeiro eu vou pegar aqui uma notícia do dia 1º de março, né, da revista Portos e Navios. Então, o que eles estão falando? Que a empresa de serviços de inteligência Skytech publicou no X ter identificado mais de 100 navios porta-containers, petroleiros, navios tanques de gás, graneleiros, atualmente, né, quer dizer, até aquela data, dentro ali do Estreito de Hormuz. Concomitantemente, dados de empresas, análise para o comércio global revelam que 4 petroleiros tiveram que dar meia volta na região, ou seja, você teve um começo aí, né? Dia 1º tem quase já uma semana, o começo de você ter petroleiros tendo problemas naquela região. 4 navios VLCC parecem ter desviado da área nas últimas 24 horas, e aí a gente começa a ver alguns números, né? Representa 1,1 milhão de toneladas, o que dá em termos de barris, que é a unidade que usam para petróleo, 8 milhões de barris de petróleo bruto, que estava programado para ser carregado entre 3 e 7 de março, ou seja, você já tendo um impacto aí bastante significativo dentro da logística de distribuição do petróleo. E aí a gente segue com a notícia. Os relatos sobre esse fechamento estão impulsionando o preço do petróleo. Hoje já estava batendo ali, se eu não me engano, na casa dos 90, ou quase isso, né? O Brent, pelo que eu vi hoje de manhã, depois não acompanhei mais. Aproximadamente 13 milhões de barris de petróleo bruto por dia eram transportados pelo Estreito de Hormuz em 2025. Então, essa via navegável responde por 31%, pessoal, do fluxo global de petróleo bruto transportado por via marítima. Então, a gente vê que realmente o fechamento desse canal realmente é um impacto colossal nessa distribuição de petróleo. Aí a gente segue. A Vision, companhia especializada em agenciamento de cargas, indica que 135 mil TEUs, né, que é aquela unidade equivalente de 20 pés, né, de container, estava em trânsito na região no sábado, com valor total de carga estimado em 4 bilhões. E a gente começa a ter uma noção das cifras. Então, o aumento das ameaças, até a época dessa notícia era só uma ameaça, depois a gente teve navios de fato sendo alvejados, né? E levou algumas transportadoras aí a anunciarem decisão de não voltarem a navegar ali pela região do Mar Vermelho. Em seguida, pessoal, aí a gente vê, né? As notícias que deram conta de alguma coisa com envolvimento de logística
falaram muito dessa questão de petróleo, né? Que evidentemente da parte econômica é a mais significativa. Mas você tem também, pessoal, questões sobre o risco alimentar. Vamos ver um pouco como é que é isso nessa matéria aqui que foi da Forbes do dia 6/3, né? Então, começa a falar do risco alimentar global também, que esse fechamento traz. Então, o Brasil, um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, importa volumes significativos também de ureia do Oriente Médio. Então, após esses ataques, né, o tráfego de navios-tanque, o Brent, o risco de preço acima de $100, né, a gente já falou aqui, dominam essa discussão. Daqui a pouco está chegando aí, está batendo os 90, pelo menos próximo disso até a última hora que eu olhei. Mas o petróleo não é a única commodity que apresenta esse risco, tá? Outra vulnerabilidade profunda passa pelo gás natural e a partir dele pelos fertilizantes nitrogenados. Vamos tentar entender um pouquinho disso. Se esse transporte comercial, né? Isso pelo transporte comercial. Isso ocorre porque a região do Golfo não é apenas uma grande transportadora de energia, é uma das mais importantes fornecedoras de fertilizantes nitrogenados, quer dizer, a base do rendimento agrícola moderno, do que faz você ter um rendimento agrícola. Então, esses fertilizantes nitrogenados, né, começa com gás natural, por meio de um processo que eu particularmente não conheço, né, Haber-Bosch. O metano é convertido em amônia, que depois é transformado em ureia e outros produtos nitrogenados. Então, em termos práticos, esse fertilizante nitrogenado é gás natural transformado em alimento para as plantas, para esses insumos agrícolas, né? Então, daí a gente já começa a ver um pouco do problema. Cerca da metade da produção global de alimentos depende desse nitrogênio sintético. Então, globalmente, você tem, em termos de números agora, 180 milhões de toneladas métricas de fertilizantes consumidas a cada ano, e desse total, cerca de 55 a 60 milhões de toneladas métricas de ureia circulam anualmente no comércio marítimo nacional. E aí a gente tem um infográfico, né, da revista Forbes, bastante interessante, em que primeiro você tem um mapa ali do que seria o Estreito de Hormuz. Você tem ali no Oriente Médio o Irã, realmente é uma faixa de terra ali, pelo que eu li, em torno de 21 milhas, né? Quer dizer, bastante estreita, realmente, para passagem de navios. E dada a geografia e o armamento e a localização do Irã, é relativamente fácil deles conseguirem fechar e gerar um bloqueio. Então você tem ali esse estreito, né? Ele conecta a produção de petróleo e GNL do Oriente Médio aos mercados globais por meio ali do Mar Arábico e o Oceano Índico. Então, justamente, eles passam ali nesse estreito para diversos outros lugares. Você tem um volume transportado, com dados ali de 2024, cerca de 20,3 milhões de barris e derivados, e de GNL você tem 290 milhões de metros cúbicos. E a Arábia Saudita é a maior transportadora de petróleo pelo estreito, enquanto o Catar lidera nas exportações de GNL. Então, pegando um pouco aí da geopolítica, né? A Arábia Saudita é aliada aí dos Estados Unidos, você teve algumas notícias aí de destruição de bases, inclusive, né? Então você prejudicaria bastante a venda de petróleo desse país, em virtude de você prejudicar o transporte. Você tem remessas que passam pelo Estreito de Hormuz, né? Como a gente já falou, totalizando cerca de 30% do comércio marítimo e 20% do comércio marítimo de GNL. Então, esse infográfico ajuda bastante a gente a entender, né? Você tem uma parte ali que segue para o resto da Ásia e você tem petróleo que sai ali da Arábia Saudita, enfim, e segue para a Europa, seguindo ali o outro caminho, tá? Indo ali para a esquerda do mapa. Então, o Oriente Médio como um todo, né, ele pode chegar até 50% desse volume comercializado e essas exportações precisam transitar ali pelo Estreito de Hormuz. Isso quer dizer que perto de
1/4 do fertilizante nitrogenado comercializado e uma parcela muito relevante dessa produção mundial de nitrogênio passa por um único ponto de estrangulamento marítimo que agora está de fato bloqueado. O petróleo, né? Aí a matéria faz uma analogia interessante, pode ser a artéria da economia global, e o fertilizante nitrogenado é central para a cadeia alimentar global, né? Porque basicamente todo mundo tem que comer alimento, não tem jeito. Então isso está gerando esse problema também, porque você vai ter provavelmente uma queda muito grande da produtividade em virtude desses fertilizantes estarem também com um problema de distribuição. Beleza? Aí a gente tem alguns dados, o Catar exporta aproximadamente, podendo chegar a 6 milhões de toneladas métricas de ureia e amônia, o Irã exportando cerca de 5 milhões de toneladas métricas de ureia por ano, o que representa 10% do comércio global. A Arábia Saudita contribui com aproximadamente 4 a 5 milhões também de toneladas métricas, né? E Omã e Emirados Árabes acrescentam juntos também vários milhões. A matéria aqui não especifica muito bem, mas a gente já começa a ter uma ideia do quanto as cadeias globais de alimentos também vão sofrer. E isso, pessoal, se integra com a linha de pesquisa do meu doutorado, que é a gestão de riscos em cadeias de suprimentos, né? No meu doutorado eu apliquei particularmente a cadeias da saúde, mas essa disciplina de estudo ela se conecta com quaisquer riscos de cadeias de suprimentos e oferece frames para você tentar gerar resiliência e mitigar riscos. Mas claro que o ideal é você não esperar esses riscos acontecerem, você já ter alternativas, o que não parece ser o caso nesse momento. Então você tem que coletivamente mais de 15 milhões de toneladas métricas de capacidade anual de exportação estão dentro do Golfo. Então, ao ampliar a análise para incluir amônia e outros produtos, a exposição aumenta ainda mais. Aí você tem na matéria que, ao contrário do petróleo, os mercados de fertilizantes não dispõem de um estoque estratégico relevante. E aí, quer dizer, a gente também está dialogando com a disciplina de gestão de estoques, né? Que também a gente pode considerar um bloco construtor importante dentro do Supply Chain Risk Management e do Supply Chain Resilience, tá, pessoal? Os Estados Unidos já mantêm uma reserva estratégica de petróleo, com centenas de milhões de barris de petróleo bruto. E é claro, pessoal, que os Estados Unidos também ele tem o petróleo próprio produzido em terra, né? Um petróleo um pouco diferente da, 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 da grande parte do petróleo brasileiro, por exemplo, tá? E, no entanto, não existe nos Estados Unidos um estoque equivalente de fertilizante nitrogenado pronto para compensar uma interrupção prolongada. Então, quer dizer, se muitos especialistas já estão ressaltando para a questão de que não deixa de ser logística, né, pessoal? Estoques de mísseis e defesa antiaérea, né? Você tem o estoque aqui de algo que também, por vezes, é muito responsável por você terminar campanhas militares desde o início da humanidade, que basicamente é oferta de comida. Se o exército vai fazer uma campanha muito longe de onde ele tem os seus suprimentos, se ele não consegue abastecer em termos de comida, isso gera problema. E é claro que numa época de guerra também você costuma ter muitos recursos desviados para o exército, né? Então você pode gerar mais problemas de alimentação, naturalmente inflação desses preços dentro dos Estados Unidos e pode ser um outro ponto para você conseguir manter uma guerra, né? Repara que eu estou me atendo aqui aos pontos da logística e da distribuição. Então, bom, o comércio de fertilizantes opera em grande parte sob o modelo just-in-time, né? Para quem não conhece o conceito, just-in-time justamente é um bloco construtor das metodologias de produção enxutas, né? A mais conhecida delas é o sistema Toyota de produção, o Lean Manufacturing, e esse modelo just-in-time, ele justamente se caracteriza por poucos estoques, por você ter poucos dias de estoques, você não tem uma cobertura muito extensa. Picos sazonais de demanda coincidem com os ciclos de plantio e os estoques não são dimensionados para absorver esses grandes choques geopolíticos, né? Então, quer dizer, além disso, não me parece que, por esse ponto de vista logístico,
Algo que, será que os Estados Unidos previu isso, levou isso em conta? Não sei, né? Ao que parece aqui, não está me parecendo muito que isso foi tão considerado, até porque as previsões que eu vejo dos especialistas era que o governo americano acreditava que essa guerra ia acabar em 2, 3 dias, né? 5 no máximo, e não sei, alguns já falam que talvez não seja tão rápido assim. A gente já está aí com quase uma semana e pelo menos até o momento a gente não está com uma sinalização clara de que esse conflito venha a ter um término, tá? E bom, agricultores enfrentam escolhas difíceis: reduzir as taxas de aplicação de nitrogênio, mudar de cultura ou aceitar custos mais altos. No hemisfério sul, onde o calendário agrícola é invertido, né, justamente, a demanda por fertilizantes se intensifica antes do plantio da primavera, entre setembro e novembro, de modo que essas interrupções logísticas nesse intervalo também vão comprometer a produtividade de culturas como soja, milho, arroz, com efeitos que se estendem aos mercados globais de alimentos, né? A soja, pelo menos até onde eu sei, ela serve também para você criar ração, né? Para pecuária. Então você vai criando uma série de problemas, né? A economia, como ela é muito interligada atualmente, você tem essa queda de resiliência em virtude do sentido de que uma pequena ruptura você gera o que na literatura especializada de Supply Chain Risk Management ele chama também de Ripple Effect. O que é o Ripple Effect, né? Basicamente você imagina jogar uma pedrinha num lago que esteja bem calmo, bem tranquilo. E você vai ter aquele efeito das ondas, né? Ondas ali circulares, elípticas, aumentando, né? Em quantidade e em tamanho. Então, justamente, esse é a ideia análoga para cadeias de suprimentos, onde você tem, às vezes, um problema localizado que ele gera um risco global crescente em magnitude, em quantidade e fazendo interface com outros riscos também, tá? Então, a redução na aplicação de nitrogênio, em geral, ela resulta em menores rendimentos. Diz aqui na matéria que mesmo cortes modestos nessas taxas de aplicação podem reduzir a produção de milho, trigo, arroz, que são alimentos que sustentam o fornecimento global de calorias. O mundo já viveu uma dinâmica semelhante ali em 2022, quando começou a guerra Ucrânia e Rússia, com um aumento de preços de fertilizantes, né, problemas ali dos agricultores. Então, quer dizer, a matéria vai seguindo e fala que substituir de 10 a 20 milhões de toneladas métricas de capacidade anual de exportação do Golfo não seria simples. Novas plantas produtoras de amônia exigem anos para licenciamento, construção. Quer dizer, nesse momento, você mudar o desenho da sua supply chain, que basicamente esse insumo está localizado ali no Golfo, não seria fácil. Você teria que, de alguma maneira, construir essas plantas produtoras em outras localidades do mundo, né? Fora o investimento de dinheiro e toda essa dificuldade operacional, e talvez nem exista expertise, né? Você tem esse caso também. Então, instalações existentes fora da região normalmente operam próximas da capacidade máxima. A oferta adicional não pode ser simplesmente ser ativada no meio de uma safra. Você ainda tem esse problema. A Índia também depende fortemente do GNL importado, grande parte proveniente do Catar, né? A gente está aí com a matéria. O Brasil, um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, o que mais interessa aqui para a gente, importa volumes significativos de ureia do Oriente Médio, ou seja, o setor agrícola brasileiro pode sofrer com esse caso também, e é preocupante, porque a gente sabe que boa parte do PIB brasileiro vem em decorrência da exportação das commodities agrícolas, né? E, bom, os Estados Unidos são um grande produtor de fertilizantes, mas não estão isolados. Uma parcela relevante das importações de ureia dos Estados Unidos também transita ali pelo Estreito de Hormuz. Os produtores domésticos não conseguem também rapidamente adicionar essas milhões de toneladas, ou seja, é um problema bastante complexo, pessoal, que se essa guerra prolongar, o mundo inteiro basicamente vai começar a sentir.
Canal de transmissão ignorado, que a matéria fala, as interrupções nos fertilizantes operam em um horizonte mais lento, porém potencialmente mais relevante. Essa menor disponibilidade de nitrogênio pode resultar em rendimentos agrícolas menores meses depois, né? O que vai acabar se refletindo em estoques mais apertados, custos mais altos de ração e elevação nos preços dos alimentos, né? Então a matéria fala uma analogia bastante interessante, né? Que a agricultura moderna é fundamentalmente um sistema de conversão de energia. O gás natural se transforma em amônia, amônia em fertilizante e o fertilizante se transforma em calorias, né? Os alimentos que as pessoas vão consumir. Se o Estreito de Hormuz enfrentar uma interrupção mais prolongada, o preço mais importante a monitorar pode nem ser o do Brent, tá, pessoal? A gente não está vendo muita gente falar disso. Pode ser as referências da ureia e dos fluxos de exportação de amônia, né? Então a gente vê aí o link para a matéria da Forbes, quem quiser ler ela de maneira completa. E a gente tem uma outra matéria aqui, que eu vou deixar aqui no link também, pessoal, muito interessante aqui, assinada pela Aline Feltrin, que está falando aqui da guerra no Oriente e como ela pode elevar o custo também de transporte na safra brasileira. Ou seja, você aqui ainda tem um outro problema, pessoal. O Brasil ele usa quase que exclusivamente o modal rodoviário para transporte, né? É uma malha extremamente rodoviária. Os outros modais eles têm percentuais muito menores de transporte. Então, você tem ali esse conflito pressionando também o diesel e a logística em um ano que o Brasil prevê mais de 340 milhões de toneladas de grãos a serem escoados. Essa escalada do conflito, especialmente durante o período crítico de escoamento da safra de 2026, aí citando ali o especialista Lauro Valdívia, a combinação de alta demanda por caminhões, diesel mais caro, volatilidade cambial, tende a pressionar os custos de operação e afetar toda a cadeia logística de um país que é majoritariamente rodoviário. Claro, você já tem outros problemas aí, como envelhecimento da frota, condições precárias de caminhoneiros, né? Várias questões que já levaram a greves no passado, questões de contratos. Então você já tem toda essa sopa aí complexa da logística brasileira e agora você tem mais um elemento para complexificar ainda mais. Esse escoamento, estimado em mais de 340 milhões de toneladas de grãos, já gera uma pressão em cima do transporte rodoviário brasileiro, né? E aí fala também quando a produção chegou a atingir 346 milhões, o volume continua elevado, mantendo a necessidade de um planejamento logístico cuidadoso. Movimentos geopolíticos em regiões estratégicas para a produção de petróleo aumentam a volatilidade do barril, como a gente já falou nos outros artigos. Como o diesel representa cerca de 35% do custo operacional do transporte rodoviário, né, um percentual muito alto, qualquer alta impacta diretamente as transportadoras e, consequentemente, os custos praticados em todo o país. Tá aqui a gente falando do artigo da agência Transporte Moderno. Esse setor ele já opera com margens estreitas, né, por problemas que a gente já comentou aqui também, e nem sempre é possível repassar todo esse aumento aos embarcadores. Quer dizer, alguma coisa eles têm que tentar segurar, incorrer nesse prejuízo, né, o que também é muito preocupante. Contratos, por exemplo, de médio, longo prazo, a menos que você tenha cláusulas ali que já comportem, né, um variável de acordo com esses preços, alguma cláusula de, por exemplo, compartilhamento de risco, que eu não sei se existe, né? A supply chain deveria, aí você vê a importância da integração. A supply chain como um todo, ela deveria trabalhar em conjunto e colocar essas cláusulas de compartilhamento de risco. Para dentro desses casos, você entender que tem que dividir o prejuízo por todo mundo. Porque se elos estratégicos quebram dentro dessas cadeias, basicamente você fica sem abastecimento e você gera um efeito dominó ou, de novo, o nosso ripple effect, a quebradeira de vários elos e aí problemas bastante graves de abastecimento nas cadeias.
Então, parte do custo acaba sendo absorvido, mas nem sempre eles vão conseguir absorver tudo. Durante o pico da safra, a pressão se intensifica, rotas que ligam ali o centro-oeste dos portos enfrentam grande demanda e a combinação de diesel mais caro, câmbio volátil, eleva significativamente esses custos de transporte, né? Aí fala também a disponibilidade de caminhões, cara, condições das rodovias, né? A gente tem aqui, por exemplo, na Dutra, né? Você tem um problema já crônico da descida da Serra das Araras, que é um trecho que gera muito acidente, vira e mexe praticamente toda hora. Algum caminhão vira e esse trecho fica interditado, gerando muito prejuízo logístico. Então você tem esse problema das rodovias, que já influencia também diretamente o quanto esses custos podem subir. E agora você tem mais esses elementos. Então o especialista acaba falando aqui que para enfrentar o cenário, a gente precisaria monitorar constantemente os preços internacionais, fazer uma avaliação estratégica da frota, das rotas críticas, né? Daí vem outros conceitos muito importantes que eu falo em aula, como a importância de você ter as torres de controle logísticas, métodos preditivos, né? Que inclusive com o meu grupo, com o grupo de pesquisa que eu faço parte, do professor Lino Marujo lá na COP, o grupo do Moblog, né? Inclusive o professor Lino falou no Fantástico sobre a operação da mega carreta que estava transportando materiais para a Arábia Saudita, por exemplo. Nesse grupo de pesquisa, a gente trabalha muito essas questões de torre de controle logística, métodos preditivos para você, às vezes, obter ganhos que você consegue, de alguma maneira, compensar esses prejuízos de um risco totalmente inesperado, tá? Então, essas coisas são bastante importantes. A gente comenta em aula, nos projetos, né? A gente trabalha bastante com isso. E o especialista acaba falando que o objetivo é garantir que a safra seja escoada sem grandes rupturas, né? O que vai ser bastante difícil, né, pessoal? Agora a gente vai entrar muito provavelmente numa de tentar minimizar esses riscos, mas zerar vai ser bastante difícil. Mesmo diante de aumento de custos e da instabilidade global, assim como fala o especialista, né? Os insumos em alerta, né? Aqui está falando nessa matéria também jogando alguns dados que a gente já falou. A gente destaca aqui também que o impacto do Brasil, né? Irã e países do Oriente Médio concentraram 35% das importações brasileiras de ureia, e aí fala também 17% dos fosfatados e 10% de cloreto de potássio. Então, qualquer interrupção logística cria gargalos que afetam a disponibilidade e o custo final desses insumos e, naturalmente, os planejamentos da safra, né, pessoal? E aqui falam também em efeito dominó. Mais tecnicamente, na literatura científica disso, a gente ouve muito sobre o ripple effect, tá, pessoal? Esse aumento de magnitude e de quantidade de riscos. E bom, pessoal, basicamente era isso, né? Eu queria comentar com vocês essas 3 notícias. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se for, eu vou fazer aquele pedido que, por favor, vocês deixem aí o seu like, o seu compartilhamento e se inscrevam aí no canal para mais notícias, beleza, gente? Um grande abraço a todos aí, até mais.